E eu acredito que nesses dias, irmãos, o mundo não precisa de mais uma igreja. O mundo não precisa de mais uma igreja. O mundo precisa que a igreja que já foi estabelecida seja uma. Quando nós quebrarmos com as barreiras denominacionais e fluímos por um reino único, nós vamos começar a viver as realidades do céu na terra. Por isso que nesses dias, o que Deus quer que eu e você faça é entender que nós temos que viver os céus na terra. Quantos acreditam que é possível viver os céus na terra? Diga glória a Deus. A oração padrão de Jesus Cristo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade. Irmãos, Jesus nos ensina a orar, atraindo o reino dos céus. Eu acredito que daqui a alguns anos nós estaremos juntos morando no céu, amém? Só que eu também acredito que nós podemos viver as realidades do céu na terra nesses dias. E quando você entender que Deus quer que você viva os céus na terra, você vai compreender que no céu não existe enfermidade, amém? No céu não existe choro. É por isso que, irmãos, enquanto eu pregar, eu acredito que Deus ele vai mudar algumas coisas. Eu sinto que Deus vai ativar alguns ministérios essa noite. Enquanto a palavra for liberada, deixa Jesus tocar o seu coração e curando você. Algumas pessoas que entraram aqui hoje, Deus vai ativar alguns ministérios que estavam parados. Porque nesses dias Deus está transicionando sobre a nossa nação, amém? Nós estamos vivendo os dias, pastor, de uma transição no nosso governo. Nós estamos vendo transição em todos os aspectos. Inclusive essa casa, Koinonia e Graça, está vivendo uma transição. Eu estou vivendo uma transição na nossa igreja. Agora, irmãos, quando você entende a transição, você tem que mudar algumas coisas, amém? Toda vez que vai mudar uma estação, você precisa mudar a sua roupagem, amém? Não dá para usar uma jaqueta de couro no verão. Não dá para usar uma regata no inverno. Por isso que Deus quer que eu e você consigamos entender, através de uma intercessão profética, qual é a vestimenta desses dias. Sempre que transiciona algumas coisas, Deus começa a mudar alguns hábitos e as práticas antigas já não funcionam mais. Aquilo que nós fazíamos em um outro tempo já não funciona mais para uma geração de hoje. Então compreenda o que Deus quer fazer no seu coração essa noite. Compreenda o lugar que Deus está levando cada um de vocês, o lugar que Deus vai levar essa igreja, porque eu acredito que essa igreja, pastor, vai se tornar um útero profético, amém? Aonde pessoas vão ser geradas nesse lugar para tocar as nações, para tocar outras cidades, tocar o povo. E eu profetizo, irmãos, que nós, como uma igreja única, nós vamos transformar Mogi das Cruzes pelo poder da palavra que há dentro de mim e de você, irmãos. Nós conseguimos, pela tua graça, pela graça de Deus, manifestar a glória dos céus na terra. Então olha para o seu irmão e fala assim: essa noite, Jesus, Ele conta com você. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Irmãos, Deus está levantando uma geração nesses dias de intercessores, amém? Pessoas que vão se colocar na brecha para orar por outras pessoas. Pessoas que vão ter capacidade de sentir a dor de uma outra pessoa para orar por aquela pessoa. Por isso que eu falo lá na igreja, irmãos, nesses dias Deus vai começar a dar uma unção para algumas pessoas para resolver alguns problemas, amém? Você vai ficar craque em resolver os problemas seus. Agora, depois que você ficar craque em resolver os seus problemas, sabe o que vai acontecer? Deus vai te usar para resolver o problema de outras pessoas. Então não se assuste se chegar pessoas na sua casa e falar: eu preciso de uma palavra, de uma ajuda. É porque você está ficando bom em resolver problemas, amém? E quando você fica bom em resolver problemas, Deus começa a usar você como uma flecha para tocar outras pessoas. E uma geração de intercessores está se levantando nesses dias. E eu sinto que Deus ele vai começar por nós a mudar algumas coisas nessa cidade.
algumas coisas precisam mudar, igrejas. Algumas coisas precisam ser alteradas. E Deus vai usar pessoas para orar por outras pessoas. Mas antes de Deus usar você para fazer alguma coisa, Deus ele vai ter que fazer dentro de você, amém? Deus ele não faz nada fora de você que antes ele ainda não fez dentro de você. Para que você possa ser uma ferramenta na vida de outras pessoas, primeiro você vai ter que deixar Deus mudar alguns conceitos, fundamentos que existem dentro de você. Por isso que eu não acredito num evangelho aonde só se faz fora e não se muda dentro. Quando eu comecei o meu ministério, igreja, eu fui atrás de homens que tinham a unção. Comecei a procurar, pastor, alguns pregadores na mídia que têm unção. Sabe o que aconteceu, pastor? De tanto eu procurar unção, eu descobri que uns são e outros não são. Alguns pastores que estavam com o microfone na mão, com grandes plataformas, mas descia do altar e traía suas esposas. E eu me frustrei por aquilo. Escuta, igreja, Deus pode levar você à desilusão, amém? A desilusão não é do diabo, a ilusão é do diabo. Deus pode usar da desilusão. Ele vai fazer você se desiludir com algumas coisas, amém? Para tirar você da ilusão. Quando você se desilude com alguma coisa, você se frustra. Por isso que nós não podemos colocar a nossa expectativa em homens, amém? Não coloque a sua expectativa em homens, coloque a sua expectativa no reino dos céus, que não há variação. Eu falo para as pessoas que vão começar a caminhar com a gente lá na igreja, eu falo, cara, você vai querer vir para a igreja? Não, pastor, estamos juntos. Eu falo assim, ó, mas a primeira coisa que você vai ter que saber, eu vou decepcionar você. Uma hora eu vou decepcionar você e você vai me decepcionar. Não dá para nós romantizarmos algumas coisas. Uma hora nós vamos se frustrar, mas nós não trabalhamos pautado na alma, mas no espírito. E quando você entende que você trabalha no espírito, irmãos, as falhas do seu irmão não vão mais te incomodar, amém? Porque você vai orar por ele, independente do que ele seja, do que ele faz. E Deus quer levar a igreja para esses dias a compreender isso, que Deus primeiro precisa mudar nós, para mudar através de nós. E para isso nós vamos ter que se levantar, igreja. São dias de Deus tirar nós de uma zona de conforto onde nós entramos. A realidade é que nós ficamos muito bom, irmãos, em ser crentes, amém? Nós ficamos muito bom em fazer cultos para Deus, mas nós ficamos muito ruim em estabelecer um sacerdócio na nossa casa. Sabe por quê? Daqui a pouco, daqui umas 3h30 o culto vai acabar, amém? Tô brincando, igreja. Daqui a pouco a reunião vai acabar, mas o culto não pode acabar. O culto precisa continuar na sua casa, amém? Você precisa chegar em casa e liberar essa unção que existe em você, nas pessoas que não puderam vir. Amanhã, quando você for para o seu emprego, o culto vai ter que continuar lá. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele não habita nesse templo. Ele não habita em templos feitos pela mão dos homens. Se nós desligarmos os microfones agora e irmos por uma praça, sabe o que vai acontecer? Essa mesma unção gostosa que está aqui no ambiente, ela vai junto com nós. Porque a unção não está em coisas, a unção está em pessoas, amém? A unção está em você. O Espírito Santo habita em você. É por isso que nós temos que ser agentes catalisadores da unção. Você precisa liberar o que existe em você. Se nós pegarmos, irmãos, um perfume importado, vamos lá, um Dolce & Gabbana, um Chanel número 5, e colocarmos aqui em cima, deixarmos ele fechadinho, quantas pessoas vão conseguir desfrutar desse perfume? Nenhuma. Mas se eu quebrar um perfume de vidro, um vidro de um perfume importado aqui no chão, quem passar lá fora vai sentir o cheiro. E Deus quer quebrar eu e você nesses dias, para que o aroma de Cristo que habita em nós possa passar para outras pessoas. O aroma de Cristo precisa exalar de mim, de você nesses dias. E aos pregadores, nós não precisamos, o pregador não precisa de um microfone e um púlpito para pregar, amém? Você precisa apenas ter a palavra viva dentro de você. A palavra viva é capaz de mudar algumas coisas. Versículos bíblicos, ele não mudam mais uma geração. Mas como assim, pastor? Que heresia é essa? Versículos bíblicos, irmãos, você entra num bar hoje, você vê lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem algumas pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, amarelando lá a Bíblia.
Isso aqui, irmãos, é apenas um livro, mas isso aqui dentro de você é a palavra de Jesus, que é capaz de transformar e mudar as circunstâncias. Por isso que a Bíblia tem que estar dentro de você, irmãos. Nós somos uma carta viva. Agora, pastor, uma carta, ela sempre tem um destino, amém? Por isso que Deus vai dar destino para algumas pessoas nesses dias. Uma carta, ela tem um destino, mas ela tem uma origem. E para que você compreenda o seu destino, você vai ter que entender de onde que você veio. Você não consegue sair de um lugar e ir para outro se você não saber onde você está. Irmãos, escuta, Deus não improvisou com você. Ele não olhou para você quando você nasceu no berço e falou: ih, nasceu, o que eu faço com ele agora? Não, irmãos, você foi projetado, você foi pensado antes de vir à terra. A Bíblia diz lá em Efésios que Ele nos elegeu aonde? Nele, antes da criação do mundo. Nós fomos feitos do pó da terra, mas nós fomos eleitos nos céus. Então o céu não é apenas o meu destino, o céu é a minha origem. Por isso que uma pessoa que se afasta do Senhor, ela começa a sentir falta de algumas coisas. Ela sente falta da casa. Nós vamos voltar para esse lugar nesses dias, irmãos, a compreender a nossa origem, para estabelecer o nosso destino e cumprir o nosso propósito. Deus vai levar uma geração de intercessores a se levantar nessa igreja, a se levantar em César de Souza, a se levantar em São Paulo, a se levantar na nossa nação, igreja. Agora depende de mim e de você. Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Ser chamado é fácil. Deus, Ele chama a todos, mas para você ser escolhido, você vai ter que se posicionar em algumas coisas, amém? Por isso que é dia de um alinhamento. Deus vai alinhar algumas coisas dentro de nós. Então não se assuste se essa madrugada você acordar chorando, desesperado, para que Deus possa arrumar algumas coisas dentro de você, irmãos. Porque a minha oração essa tarde era para que Deus colocasse em nós um sentimento de arrependimento. Nós vivemos o reino de Deus, amém? Agora, qual que é a maneira mais eficaz de eu e você atrairmos o reino de Deus para a terra? Arrependei-vos, pois é chegado o reino. Ou seja, o arrependimento pressupõe o reino de Deus. Quando nós como igreja entrarmos em arrependimento pela nossa nação, entrarmos em arrependimento pela nossa cidade, nós vamos atrair o reino de Deus para César de Souza, para Mogi das Cruzes, vamos mudar a realidade. E algumas pessoas falam assim: ah, mas esse pastor jovem, ele é muito sonhador, irmãos. Eu não sou sonhador, eu sou profético, amém? Eu não sou sonhador, eu sou profético, porque eu sei onde eu vou chegar. E eu não falo profético dessas profetadas que nós vemos por aí, mas um profético que compreende onde vai pisar e compreende o que carrega. E essa noite Deus vai ativar algumas pessoas para entender o chamado, para cumprir aquilo que Deus chamou você para cumprir, porque Deus não improvisou com você. Aquilo que Deus falou para você, Ele é fiel para cumprir e vai se cumprir nesses dias. Amém? Ezequiel capítulo 2, versículo 1. O texto diz assim: Ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E eu ouvi aquele que me falava. Ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Igreja, o povo a quem Deus nos vai enviar é obstinado e rebelde. Porque Deus vai levantar algumas pessoas como flechas na mão de um valente, que vão tocar outras pessoas, amém? Então não se assuste, algumas pessoas que precisam de Jesus chegarem até você nesses dias. Ah, mas pastor, eu estou orando para chegar pessoas preparadas. E eu creio, irmãos, que vai chegar pessoas preparadas nessa igreja, mas também vai chegar pessoas que precisam de um Senhor nessa igreja. Sabe por quê, irmãos? A igreja é o único lugar onde você entra enfermo, é curado e sai um médico. Porque você sai capaz de curar as pessoas através do Espírito que habita em você. Então quando chegar algumas pessoas nesse lugar, pastor, elas vão ser curadas, tocadas, para que possam tocar em outras pessoas.
Assim diz o soberano, o Senhor. Ele quer aquela nação rebelde ouça, quer deixar de vir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros, se você viva entre escorpiões. Escuta, não tenha medo, não tenha medo. O medo, ele é uma fé ao contrário, amém? Por isso que não tenha medo daquilo que Deus mandou você fazer, mesmo que aquilo te custe tudo, igreja. Mesmo que Deus mandou você fazer, custe tudo que você tem. E a grande realidade, pastor Alexandre, é que Deus não quer muito de nós. Deus, Ele quer tudo. Não dá para você dar muito de você para Ele. Ou você dá tudo, ou você vai deixar uma parte guardada para você e Deus não vai poder agir totalmente em você. Nós cantamos assim: eu me dou por inteiro para te ter por completo. Mas nós temos que fazer dessa canção uma realidade para esses dias, amém? Nós temos que fazer essa canção uma realidade para a nossa vida, nos doar para Deus por inteiro, para ter Ele. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros, se você vive entre os escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Eu sinto que aqui nessa igreja tem uma geração de sementes, amém? Agora, qual que é o processo da semente? A semente, ela vai frutificar, e existe algumas sementes aqui guardadas, pastor. Por isso que uma semente, ela precisa compreender o processo que ela leva para frutificar. Para que uma semente frutifique, qual que é o processo? Alguém prepara um terreno, alguém cava um buraco e faz o que com a semente? Joga a semente lá dentro do buraco. E não satisfeito, ainda precisa fazer o quê? Precisa cobrir com mais terra. E aí depois que cobre com terra, tem que dar uma pisadinha ainda, não tem? Para ficar mais alinhadinho a terra. Escuta, se as pessoas estão jogando uma geração de sementes, se as pessoas estão cavando um buraco para vocês, colocando vocês numa terra, deixa, irmãos, porque a semente, depois que ela vai para o buraco, ela começa a frutificar, ela germina. Então se estão tacando você e eu uma geração de sementes no buraco, não reclama. Calma, daqui a algum tempo isso vai começar a frutificar, e aquilo que Deus quer cumprir na nossa vida vai se cumprir, amém? Vocês lhe fará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Versículo 8: mas você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que eu lhe vou dar. Amém? Até aqui, igreja. Feche os olhos, vamos orar. Ore comigo e ore por mim essa noite. Espírito Santo, glorioso, Pai das luzes, Rei da glória, toma, Senhor, essa noite o nosso coração. Nós queremos ser, ó Pai, como uma geração que vai entender e compreender o que carrega, Senhor. Abra o nosso espírito, Pai. Abra a nossa mente para compreender a Tua palavra, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todo pensamento, Pai, que não provém de Ti, Senhor. Nós Te adoramos, ó Pai, e glorificamos a Ti, Senhor. Tu és amado, Senhor, sobre todo, Senhor, e sobre tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, irmãos, bem forte. Esse texto, ele me mostrou algumas coisas quando eu li a primeira vez, me fez despertar para algumas coisas. E nesses dias, Deus vai levantar algumas palavras, irmãos, que vão ser liberadas desse altar, vão servir para despertar algumas pessoas, amém? Vão despertar algumas pessoas, mas a função do despertador é qual? É só despertar. Quando você acorda pela manhã com o seu despertador tocando, ele te acorda, amém? Então Deus vai usar algumas pessoas para nos despertar. Alguns homens, algumas mulheres de Deus vão ser usadas para nos despertar. Agora, o despertador não tira você da cama, amém? Ele te acorda só, mas para levantar da cama você vai ter que ter coragem, irmãos. Porque se o despertador estiver perto, você vai apenas desligar ali modo soneca, e você vai dormir mais alguns minutos, amém?
E às vezes é bom dormir. Só que se você dorme demais, você perde o horário, amém? E se você perde o horário, você vai ter que pagar algumas consequências por aquilo. Então nesses dias, as palavras que forem liberadas em seu coração, que ela sirva para despertar você, mas ela não vai tirar você do lugar onde você está. Você vai precisar sair sozinho, amém? Ele vai despertar você, mas você vai precisar se posicionar para sair desse lugar. Então que Deus possa despertar a nossa geração, mas nós vamos ter que ter coragem para levantar da cama, vestir a nossa roupa e sair para fazer o que tem que fazer. E Deus está levantando pessoas que vão ser usadas para nos despertar. Existem pessoas que são usadas para nos despertar. E existe uma pessoa em particular na minha vida, que é a minha esposa. Ela é o meu despertador, amém? Às vezes quando eu estou dormindo muito, ela começa: amor, aonde você quer chegar? E quando ela vem para mim: aonde você quer chegar? Eu sei que já é alguma coisa que eu estou fazendo de errado. O meu pastor fala assim: se você não ouve o Espírito Santo, ouça a sua mulher, amém? E a minha mulher, ela tem um ministério profético muito aguçado. Ela faz uma leitura e ela consegue entender. E quando ela vem falar para mim: amor, eu preciso falar com você. Ela é o profeta Natan na minha vida. Ela fala: você precisa alinhar isso, aquilo, outro. Por isso fique atento nos sinais que Deus vai liberar para você, para despertar você. Agora o que minha esposa fala para mim, ela só me desperta, mas eu preciso me posicionar para mudar aquilo. Por isso que a palavra de Deus, ela vai despertar você, mas você vai precisar ter coragem para sair do lugar onde você está e se posicionar como homem. E Deus começa esse texto despertando o profeta Ezequiel. A Bíblia fala assim: filho do homem, fique em pé. Deus dá uma palavra para Ezequiel se posicionar. Deus fala: levante-se. E nessa noite Deus fala para mim e para você: levante-se, igreja. São dias de nós nos levantarmos. Enquanto nós estamos dentro de uma igreja, posicionados para ouvir o Senhor, existem uma geração de pessoas morrendo lá fora. Pessoas que precisam daquilo que é de direito. O que é? A salvação. Por isso que toda palavra vai despertar você. E eu quero que essa noite, irmãos, se nós entendemos o processo, nós vamos sair daqui essa noite pregando até para os cachorros que passaram na nossa frente, amém? Nós vamos olhar para os bancos vazios de nossa igreja e nós vamos ficar inconformados. Falar: não, Senhor, eu não quero escuta, nós não fomos chamados para encher a igreja, amém? Os pastores, nós não fomos chamados para encher a igreja, porque lá na igreja nós seguimos um modelo de crescimento. As pessoas falam: mas qual que é o modelo que vocês usam de crescimento? Eu falo: o modelo da Bíblia. Mas qual que é esse modelo? Paulo pregou, Apolo pregou, Paulo regou, e quem fez crescer foi o Espírito Santo. Nós vamos pregar, nós vamos ser instrumento, nós vamos regar, irmãos, mas quem vai fazer crescer é o Espírito Santo, amém? Se Deus não fazer crescer, eu não vou fazer crescer, porque eu não acredito, irmãos, em uma igreja grande. Uma igreja grande pode ser relevante, mas eu acredito numa grande igreja. Agora uma grande igreja pode ter 30, 40, 50 pessoas, porque Jesus Cristo mudou o mundo com 12. Por que nós aqui em 50, 60 não vamos mudar uma geração? Por isso que igreja grande não é sinônimo de ser uma grande igreja, pastor. Mas uma grande igreja, ela estabelece modelos para uma geração. E nós vamos estabelecer modelo nesses dias. Mas é preciso que eu e você se levante e se posicione para andar com o Senhor. Essa é uma palavra que Deus liberou para a nossa geração. Deus fala assim: filho do homem, se coloque em pé. Provavelmente Ezequiel estava numa zona de conforto sentada. Ezequiel estava sentadinho. Se fosse nos nossos dias, ele estaria no culto religiosamente. Ele estaria no culto de segunda, terça, quarta. Era dizimista, ofertante. Mas estava parado num lugar, em dias que eram dias de luta. Ezequiel estava numa zona de conforto. E Deus fala: filho, levante-se. Ele desperta o profeta. E nessa noite Deus quer despertar o meu e o seu coração para entender o que fazer nos próximos dias, para entender o caminho que nós temos que trilhar. Igreja, o verdadeiro cego não é aquele que não tem olhos, amém? Mas é aquele que só quer enxergar o que ele quer, que só consegue enxergar o que ele quer. Nós vamos ter que começar a mudar a nossa visão, alinhar a nossa visão. Um homem e uma mulher com uma visão alinhada, ela consegue enxergar coisas que ninguém enxerga, amém?
Jesus Cristo tinha uma intrépida resolução de chegar até Jerusalém. Ou seja, o processo dele era o quê? Eu preciso ir para a cruz, custe o que custar. E Jesus tinha uma visão alinhada com o céu, sabe por quê? Jesus olhava para uma prostituta e via uma mulher de Deus, uma adoradora. Jesus Cristo olhava para um cobrador de impostos, totalmente e ele via um homem e acreditava. São dias de nós começarmos a olhar para algumas pessoas e acreditar. Igreja, existe muito ouro no lixo. Existem muitas pessoas que nós não damos nada. Escuta, lembra que eu falei no início? Nós estamos vivendo os dias de transição, pastor. Agora escuta, dias de transição, algumas pessoas perdem a autoridade, outras ganham. Um governo perde autoridade para que outro ali entre. E numa transição você vai ter que estar atento, porque muitas pessoas que nós não dávamos nada podem se levantar nos próximos dias com autoridade e poder, amém? Então não se assuste, pastor, se chegar algumas pessoas aqui que ninguém dava nada e começar a se levantar como um grande, um homem, uma mulher de Deus. Deus vai começar a levantar muitos Zé Mané na igreja, amém? Aquele que ninguém dava nada vai começar a se levantar para fazer a obra de Deus com amor, zelo e paixão. Enquanto aqueles que estavam numa zona de conforto, se não se despertarem, nós vamos ter que remir a um caminho diferente, irmãos. Então Deus quer que você se levante. Acreditar nas pessoas, irmãos. Se levantar numa geração que vai orar, que vai interceder, que vai acreditar numa outra pessoa. Nós só temos autoridade, escuta, para tirar uma pessoa da onde ela está, quando nós tivermos coragem para sentir o que ela sente. Por isso que para orar por uma pessoa, para interceder por uma pessoa, você vai ter que se levantar e ter coragem, bater no peito e falar: Senhor, eu quero sentir o que ela está sentindo. Porque eu só tenho autoridade para tirar alguém de onde ela está, quando eu tenho coragem para sentir o que ela sente. Por isso que nesses dias eu acredito em uma igreja que vai ter menos dedo apontado e mais mão estendida. Não dá mais para ficar apontando erro. Ou nós vamos se unir como um único corpo de Cristo, com um único propósito, estender as mãos para quem precisa, abrir o nosso coração para servir a cidade, para servir a comunidade e para servir o reino de Deus, igreja. Ou nós vamos continuar olhando os defeitos das pessoas. Jesus olhava para os defeitos, mas ele achava qualidades. Por isso que eu falo lá na igreja, pastor, são dias de nós olharmos no espelho, amém? Agora quando você olha no espelho, duas coisas acontecem. A primeira, se você é uma pessoa orgulhosa, soberba, eu acho que eu sou o cara. Você olha no espelho e você vai ver que existem algumas imperfeições em você. Você vai ver que às vezes uma sobrancelha sua é maior do que a outra. O seu olho não é tão bem retinho como você acha. A sua orelha às vezes é uma maior que a outra. Você vai ver alguns defeitos. Mas se você é uma pessoa que fala: ó céus, ó vida, não tem um valor nenhum, quando você olhar no espelho, você vai conseguir ver que existem coisas boas em você. Eu posso ser ruim, você pode ser ruim, nós possamos ser ruim, mas o Espírito Santo que habita em nós é bom, amém? Então sempre existe coisa boa em algumas pessoas. Sempre existe coisas boas nas pessoas, nós temos que valorizar isso. Mas o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, é que Deus primeiro espera o profeta se colocar de pé para falar com ele. A primeira coisa, Deus desperta o profeta e fala: ei, levanta, agora eu vou falar contigo. E nesses dias, nós temos vivido dias onde as pessoas falam assim: não, eu só vou fazer depois que Deus falar comigo. Irmão, Deus vai esperar você se levantar primeiro, para depois liberar uma palavra na sua vida. Não queira ficar em uma zona de conforto esperando Deus falar com você o que fazer. É claro que você vai ter que ir para a oração para entender o que Deus quer de você, mas primeiro você vai ter que ir para a oração. A Bíblia fala no livro de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Primeiro você dá o primeiro passo para Ele, depois Ele vem e te mostra a visão e o propósito dEle. Por isso que se levantar nesses dias, irmãos, não é fácil. Mas Deus está chamando homens e mulheres corajosos para se levantar e falar: ei Senhor, qual que é o problema do meu bairro? Qual que é o problema da minha cidade? O que eu posso fazer por isso? E a oração, ela vai ter que estar pautada e baseada no amor. E o amor, irmão, ele é sacrificial, amém? Escuta, a Bíblia fala que Deus, ele é o quê? Ele é amor. Agora vamos lá.
lá, quantos aqui conseguem ver Deus? Levante as mãos. Ninguém consegue ver Deus, irmãos? Vocês estão sem fé, hein? Irmãos, ninguém consegue ver Deus, nem Moisés viu Deus, quanto mais eu e você, irmãos. Mas Deus, Ele é o quê? Ele é amor. Então quando eu e você como igreja nos relacionamos com o amor, nós começamos a mostrar um Deus invisível para as pessoas lá fora. Por isso que amar o seu irmão, irmãos, é o princípio elementar para que você possa mostrar Jesus para as pessoas. Amar quem está com você, irmãos. E é um desafio amar. Nós não fazemos campanha para ganhar amor. 7 semanas para me amar mais. Não, irmãos, você não ora para ter mais amor. Ou você tem ou você não tem. Ou você se posiciona e fala: Senhor, eu quero amar a minha cidade, eu quero me levantar para amar, para orar, para interceder por a minha cidade. E nesses dias, Deus procura pessoas que são capazes de amar. O amor, ele é sacrificial, amém? As pessoas, existem pessoas lá fora que estão esperando um posicionamento meu e seu. A Bíblia fala no livro de Romanos, o quê? A Bíblia fala assim, que há uma ardente expectativa da criação acerca da manifestação dos filhos de Deus. Agora, igreja, a Bíblia não chama de crente, não chama de evangélico, amém? Quem chama de crente e evangélico é a Veja. São 25 milhões de evangélicos no Brasil. A Bíblia nos chama de filho. E se você entender que você é filho, o filho se compromete com as coisas do pai. O filho faz o que vê o pai fazer. É por isso que Jesus, pastor, passava a madrugada inteira orando. E raiava o dia que acontecia. Jesus ia para fora para fazer o quê? Para tocar nas pessoas, para tocar na geração, para tocar numa nação. Nós santificamos para quê? Para viver em paz. Seguir a paz com todos. E a santificação, ou seja, você santifica, irmãos, para se relacionar com quem precisa. Você é luz, irmãos. Nós somos uma geração de luz e sal. Agora muita luz junto vai cegar, amém? Uma luz mal posicionada, ela cega, ela não ilumina. Mas uma luz posicionada, irmãos, ela é capaz de mostrar um ambiente novo para as pessoas. O que Deus quer da minha e da sua vida esses dias é isso: que nós sejamos luz, irmãos. Que nós possamos nos levantar como uma geração de luz que vai entender algumas coisas. Agora o filho se compromete com aquilo que o pai tem, com aquilo que o pai quer. E qual é a preocupação do Senhor nesses dias? O que Deus quer de nós? Nós temos que ir para a oração, entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Qual que é o chamado? Mas você vai precisar se levantar para isso. Não espere Deus mandar você orar. Não espere Deus mandar você alimentar quem precisa. Não espere, porque isso Ele não vai mandar, porque Ele já mandou, amém? Não espere Deus mandar você, irmãos, fazer aquilo que Ele já mandou você fazer. Apenas se levante como um homem ou uma mulher que vai começar a entender algumas coisas. Ouvir a Deus depende de um posicionamento e não de uma necessidade. Sabe por quê? Como eu disse no início, Deus não trabalha por necessidade, Ele trabalha por propósitos. Deus não salvou o mundo porque o mundo precisava da salvação, não foi só por isso. Primeiro Deus fez o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por amor a Ele. Primeiro Deus amou eu e você, depois Ele salvou eu e você. Por isso que tudo que você fizer na sua vida, primeiro você vai ter que se apaixonar por algumas coisas. Antes de você orar pelo seu irmão, você vai ter que se apaixonar por ele, amém? Antes de você orar por ele, você vai ter que se apaixonar. E sabe como que é o processo? Eu falo lá na igreja. Como que é o processo para você se apaixonar pelo seu irmão? A Bíblia não manda você orar pelos seus amigos. Ela não fala: ore pelos seus amigos. Sabe por quê? A Bíblia parte de um princípio que você já ora pelo seu amigo. Agora a Bíblia fala: ore pelos seus inimigos. E eu acredito, pastor, que nesses dias Deus está levantando algumas pessoas e colocando em uma mesa. Deus vai levantar você e vai pôr você numa mesa, na presença dos seus inimigos. Mas quando Deus te colocar numa mesa com os seus inimigos, não é para você cantar aquela música: quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não, irmãos, não é. Quando Deus te colocar na mesa com os seus inimigos, é para você servir Ele, amém? Quando Davi é instituído como rei,
A primeira coisa que ele faz quando ele volta para o seu reinado, ele fala: ei, existe alguém aqui da família de Saul? Saul foi um dos maiores inimigos de Davi, mas Davi compreendia que ele estava numa posição de governo para tocar outras pessoas. Ele fala: me traga aqui Melquisedeque. Nesses dias, irmãos, nós vamos se levantar como uma geração. Aliás, Mefibosete, desculpa. E Davi fala: me traga aqui Mefibosete. E Mefibosete já senta na mesa com o rei, e é colocado numa mesma posição. Deus vai começar a colocar algumas pessoas que você e eu não gostávamos de nos relacionar, para sentar junto, irmãos, para que você possa ser luz para essa pessoa, para que você possa ser um exemplo para essa pessoa. Então não se assuste quando Deus começar a preparar para você uma mesa na presença dos seus inimigos, amém? Deus vai usar você para tocar essas pessoas. Ouvir a Deus depende de um posicionamento, não de uma necessidade. Por isso que para você fazer alguma coisa para Deus, primeiro você vai ter que ouvir Ele. Deus fala para Abraão assim: Abraão, sai da tua tenda, sai da tua tenda e faça o quê? E olhe para o céu e conte as estrelas. Primeiro Deus desperta Abraão, fala: Abraão, ei, acorda, filho, sai da tenda, sai da zona de conforto. Agora que você sai da zona de conforto, você vai contemplar o céu. Sempre que eu e você saímos de uma zona de conforto, nós começamos a contemplar a realidade do reino dos céus. E Abraão começa a fazer o quê? A contemplar o seu chamado. Ele contemplou o seu chamado e depois ele trabalha pelo seu chamado. Escuta, não trabalhe se antes Deus mostrar para você o que Ele quer de você. Não saia fazendo as coisas de uma maneira desenfreada se antes Deus falar para você o que Ele quer de você. Contemple o seu chamado. Por isso que algumas palavras que Deus libera para nós saímos das palavras. Deus mostrou para você que um dia você ia ser um profeta nas nações. Deus mostrou que você ia ser um grande empresário. Agora, irmãos, o que é mais espiritual? Ser um pastor ou ser um empresário? Nós achamos que é ser pastor, não é? Não, pastor é mais espiritual. Não, irmãos, não existe mais espiritual. Porque você pode ser um pastor que Deus não mandou você abrir uma igreja, mas você pode ser um empresário que Deus levantou você para sustentar missionários na África, para sustentar uma igreja, para tocar em pessoas. Então ser espiritual é ser aquilo que Deus mandou você fazer. Seja você ser um pastor, seja você ser um empresário, seja você ser um professor, o que for, irmãos. Não tenha como parâmetro coisas somente relacionadas à igreja que são espirituais. Porque ser espiritual é você ouvir o que Deus quer de você. E quando você ouve o que Deus quer de você, você se torna uma pessoa espiritual. E nesse dia nós vamos se tornar pessoas espiritual. Respeite o processo, irmãos. Não haja sem antes ter um despertar. Sabe por que eu falo para você não agir sem você amar alguma coisa? Não trabalhe sem ser pautado no amor. Porque nós vivemos uma geração que caminha por vontade. A nossa geração hoje, infelizmente, é por vontade. Os nossos jovens, eles caminham por vontade. Hoje eu estou com vontade de ir para a igreja, então eu vou. Amanhã eu não estou mais, então não vou. Irmãos, a vontade passa. Tem dias que eu estou com vontade de comer um McDonald's. Tem dia que eu estou com vontade de comer uma pizza. Mas a vontade, se eu não comer, ela vai passar. Algumas pessoas não passam, né? Mas a vontade passa. Por isso que você olha para o seu irmão e fala assim: você não pode trabalhar por vontade, porque a vontade vai passar, mas você precisa trabalhar por convicção, amém? A convicção, se você tem convicção de alguma coisa, mesmo que chegue os dias maus, você vai continuar firme naquilo. Mesmo que ninguém mais acredite em você, mas se você tem uma palavra, vai e faça. Irmãos, alguns meses atrás aconteceu algo na minha vida que mudou totalmente a minha história como homem na terra, em todos os aspectos, seja ele espiritual, em todos os momentos. Há 1 ano e meio atrás, Deus me deu a oportunidade de realizar um sonho, que era comprar uma casa própria, pastor. E compramos, eu e minha esposa compramos. Nós compramos um apartamento lá em São Paulo, reformamos ele, pastor. Colocamos o piso que nós queríamos, pintamos as paredes com a decoração que nós escolhemos, colocamos as luzes, tudo do jeitinho que nós sonhamos. Eu falei: uau, Deus é na minha vida. Fiquei feliz por aquilo, irmãos. E quando, pastor, eu terminei de fazer tudo, quando eu falei: agora eu vou curtir minha casa, Deus falou: deixa tudo aí e vai para Mogi das Cruzes. Eu falei: não,
Você deve estar errando aí, porque não é possível. Como que você esperou fazer tudo para poder mandar eu para lá? Ele falou, não filho, vai para lá que eu tenho um propósito para você lá. E eu tive que largar tudo que eu tinha construído lá para vir morar de novo de aluguel aqui, irmãos. Porque Deus, Ele deu uma palavra. E no começo não foi fácil, mas eu não andei por vontade, porque a minha vontade era voltar para São Paulo, mas eu andei por convicção, irmãos. E a cada dia Deus tem estabelecido eu e minha casa nessa cidade. Eu tenho conhecido homens de Deus como pastor que tem nos ajudado, seja com uma palavra, com às vezes um oi no WhatsApp. Use o seu WhatsApp como meio de evangelismo, amém? Às vezes uma pessoa precisa somente que você mande um oi para ela. Mas ande por convicção, não ande por vontade, porque a vontade vai passar, mas a convicção vai continuar. Então quando Deus te levantar, caminhe por convicção, irmãos. Agora, depois que o profeta começa a ouvir a Deus, Deus coloca o propósito de vida nele. Agora ele sabia o que tinha que fazer. E no versículo 6, Deus consolida o chamado. Olha lá no Ezequiel 2, versículo 6. Deus consolida o chamado. Ele fala assim: e você, filho do homem, não tenha medo. Por isso que Deus vai fazer você se levantar. Quando você se levantar, Ele vai falar com você. Depois que Ele falar com você, Ele vai estabelecer e consolidar o seu chamado, para que quando vier os dias maus, as coisas não venham tirar você do propósito. Agora o que eu quero que você compreenda, irmão, é que no versículo 8, Deus começa a alimentar o profeta. Tem profeta nessa igreja? Levante as mãos. Deus vai começar a alimentar vocês. Deus vai começar a alimentar uma geração com palavras, com a palavra. Deus fala assim: abra sua boca e coma o que eu vou te dar. Escuta, jovens, o melhor alimento que você pode ter é o alimento celestial. É aquilo que Deus quer que você se alimenta. Não se alimente de coisas do mundo lá fora. Se alimente da palavra, que ela vai deixar você firme e forte, para quando vier os dias maus, amém? A palavra é o nosso maior alimento, igreja. Aquilo que vem do céu pode nos alimentar. Somente o maná que tem vindo dos céus é capaz de alimentar uma geração. Escuta, nós somos uma geração de leão, amém? E leão você não alimenta com alface. Com leão você não alimenta com qualquer comidinha, igreja. Um leão se alimenta de uma carne. Um leão se alimenta de um alimento forte. É por isso que só o que pode sustentar essa geração é a palavra. Coisas, campanhas, nada pode sustentar uma geração faminta por Deus. Nada pode sustentar uma geração que tem fome e sede de justiça. Por isso que Deus vai preparar cada dia mais alimento para você. Então quando você vir para a igreja, quando os pastores forem pregar, comecem a ser fominhas, irmãos. Anote tudo, grave tudo, ouça as pregações de novo, ouça 2, 3, 4 vezes, até você encher o saco da voz do pregador. Quando você fica, esse cara aqui já ouviu pregar várias vezes, aí tá ficando bom as coisas, amém? Aí tá começando a ficar bom as coisas. Isso aí eu já ouvi falar, isso aí eu já falei. Aí tá começando a ficar bom as coisas, amém? Existe um alimento preparado para uma geração bem posicionada. Agora, irmãos, é muito bom ouvir a Deus, amém? Eu ouço algumas profecias no começo do meu chamado. Algumas pessoas vinham falar para mim assim: pastor, você tem um chamado assim, e não é bom quando alguém vem com uma palavra e libera na sua vida? Você não fica contente com aquela palavra? Só que assim, sabe o que acontecia, irmãos? As pessoas liberavam a palavra na minha vida, passava um tempo, eu ia para casa e aquilo não se cumpria. E eu começava a me frustrar por aquilo. Agora abra comigo para a gente começar a finalizar Apocalipse capítulo 10, irmãos. Deus vai alimentar essa geração com uma palavra. Apocalipse 10. Apocalipse 10, no versículo 8. O texto diz assim: depois falou comigo, mais uma vez, a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está nas mãos do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho, e ele me disse: pegue-o e coma-o.
Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti no meu estômago e ficou amargo. Então me foi dito: preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmãos, aqui acontece algo extraordinário. Deus promete para Ezequiel que ia alimentar ele com uma palavra, amém? E Deus nos alimenta com uma palavra. Por isso que algumas pessoas vêm e liberam uma palavra em você. Fala, você vai ser um pregador, você vai ser um pastor, um profeta. Você fica feliz, contente, vai para casa. Aquilo passa um tempo e não começa a se cumprir. A palavra no começo parecia doce na sua boca, lembra? Quando Deus falou para você que você ia viajar para as nações, você ia pregar o mundo todo. Só que depois que a palavra ficou na sua boca, ela desceu para o seu estômago e começou a amargar. E quando a palavra amarga na sua vida, você fala, não vai se cumprir. Aquilo que Deus falou não vai se cumprir. Escuta, Deus não muda. Deus não muda. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquilo que Deus falou para você vai se cumprir. O problema, pastor, é que nós não temos paciência para esperar o cumprimento da palavra. Deus libera uma palavra para nós hoje e não se cumpre. E nós trocamos de palavra. Não, essa aqui não vai mais se cumprir, vou pegar uma nova. Escuta, não se mova sem antes a nuvem se mover. Quando Deus queria transicionar com o povo no deserto, existiu o quê? Uma coluna de fogo que ia guiando o povo. Não se mova, não saia de onde você está se antes a nuvem se mover. Não se mova sem Deus mandar você se mover. Espere firme na profecia e na palavra. Não se mova, uma intercessão profética é isso. A Bíblia fala que a tribo de Sacar era uma tribo que tinha um discernimento do quê? Da interpretação dos tempos. Era uma tribo que caminhava numa intercessão profética. Ela orava por aquilo que precisava orar. Ela intercedia por aquilo que precisava interceder. Ela se movia conforme a nuvem. E nesses dias nós vamos se mover conforme a nuvem. Não saia do lugar onde Deus mandou você estar. Não se mova. A palavra, quando cai no vento, se torna uma palavra amarga. As dificuldades do dia vêm e parece que não vão acontecer, irmãos. Agora escuta, se a palavra que Deus liberou para você amargou na sua vida, é porque Deus tem um propósito com você, amém? Quando a palavra amarga no seu estômago, não é para você parar, é para você começar a fazer aquilo que você devia fazer antes, no início de tudo. Porque o anjo fala o quê? Quando a palavra amargar no seu estômago, faça o quê? Profetize. Escuta, nós temos uma geração que estamos sendo obesos espirituais. Nós ouvimos boas pregações culto após culto. Nós lemos muito a Bíblia, estudamos muito, mas não colocamos para fora. São dias de você liberar o que existe em você. São dias de você pôr para fora. É por isso que a palavra amargou no seu estômago, porque você engoliu a palavra e não fez nada com ela. Agora é tempo de profetizar, é tempo de liberar, é tempo de você deixar o leão que há em você rugir sobre a nação. Se a palavra amargou em você, é porque Deus quer que você comece a profetizar, que você libere isso, que você coloque para fora a palavra, igreja. São dias de colocar para fora a palavra. A Bíblia fala no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, que nós temos que pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. Ou seja, libera. Essa noite Deus quer que você libera a palavra que Ele colocou em você. Sabe a palavra de domingo que Deus liberou para você? Que Deus fez você comer a palavra? Quantas pessoas você liberou a palavra até o dia de hoje? Quantas pessoas você pregou, você falou do amor? Você falou assim, cara, eu aprendi isso no domingo. Nós temos às vezes vergonha de falar algumas coisas, mas Deus está levantando uma geração que vai começar a profetizar, que vai liberar a palavra que está fixada dentro do estômago que está amargando. Tem dias que eu acordo e Deus me dá algumas revelações. Enquanto eu não encontro alguém para falar, pastor, aquilo começa a ficar dentro de mim. Fala, eu preciso falar isso para alguém. Eu preciso falar. Às vezes eu pego a minha esposa e falo, amor, acorda aqui. Deus falou comigo isso à noite. Ela fala, amor, eu estou dormindo. Fala, amor, eu preciso pôr para fora a palavra. Jovens, são dias de nós colocarmos para fora toda a unção que existe em nós. É tempo de irmos para as praças, liberar a palavra, pregar o evangelho em tempo e em fora de tempo. Agora um dia Agostinho disse, pregue o evangelho, se precisar, abra a sua boca. A palavra que é validada não é o que você fala, mas o que você é.
Por isso que muitas pessoas vão começar a pregar com atitudes, amém? Muitas pessoas vão ser pregadores com atitudes, com modelos. Nós vamos estabelecer modelo. Eu profetizo aqui, levante as suas mãos. Eu profetizo que nós, como igreja de Mogi das Cruzes, vamos estabelecer modelo para uma geração que vai vir após nós. Uma geração de remidores. Deus está levantando nessa igreja, pastor Alexandre, uma geração de remidores, homens e mulheres que vão remir um caminho para que outros possam vir e passar por esse caminho. Agora, o trabalho do remidor é mais difícil. Imagina você chegar num lugar com um mato dessa altura, você pegar lá a sua enxada e começar a remir. É difícil, não é? Você vai encontrar perigos no meio do caminho. De repente pode vir uma cobra tentar pegar você. Mas não pare, ande por convicções. Ande no caminho que Deus mandou você andar. E você começa a remir um caminho. Só que depois que você remir um caminho, a sua geração começa a vir atrás de você passando em tranquilidade. E Deus é um Deus de geração. Deus é um Deus de gerúndio, é um Deus de indo, de fazendo. É um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus não chamou você só porque você é bonitinho, amém? Meu pastor fala que a menor visão de Deus é uma cidade. Deus não olha para uma pessoa para salvar só uma pessoa. A menor visão de Deus começa numa cidade. Um dia Jesus Cristo encontra uma mulher samaritana. Ele prega para aquela mulher. E quando ele prega para aquela mulher, capítulos adiante, aquela mulher volta com Samaria inteira convertida para os pés de Jesus. Deus trabalhou com uma pessoa para tocar uma geração, para tocar uma cidade. E Deus vai trabalhar com uma igreja. Não é com várias igrejas, mas é uma igreja que entendeu que tem que ser uma e se unir com o propósito de trabalhar para edificar o reino dos céus na terra. Quando nós fomos abrir a igreja, pastor, lá em César, fomos para um lugar, e sempre tem aqueles irmãozinhos que é pessimista, não tem? Aqui não tem, só lá em César. Aqui não tem esses irmãos. Aí chegou um cara para mim e falou: pastor, não, aqui não vira, pastor, aqui tem muita casa de umbanda. Eu tinha a minha convicção, lembra? Nada ia mudar a minha convicção. Não, pastor, aqui nós temos que ir mais para tal lugar, porque aqui tem muita casa de umbanda. Eu falei: glória a Deus por isso. Escuta, igreja, nós não vamos destruir o altar de Baal chutando o altar dele. Nós vamos destruir o altar de Baal construindo um altar para o nosso Senhor maior do que o de Baal. Se nós como igreja levantarmos um altar de adoração, proclamação e intercessão, porque isso foi o que Deus quis estabelecer com Davi. As tendas de Davi eram 3 tribos que trabalhavam na adoração, na proclamação e na intercessão. Homens que pregavam, homens que intercediam e homens que adoravam ao Senhor. Agora a adoração é para Deus, amém? Só que quem desfruta da adoração é eu e você. Deus não precisa da adoração. Deus está bem resolvidão. Ele não está numa crise existencial. Ó céus, ó vida, ninguém me adora. Mas por que de Gênesis a Apocalipse Deus faz questão que o povo adorasse somente a Ele? Sabe por quê? Deus sabe que tudo que você adora, você fica parecido com aquilo. Um homem e uma mulher que adora muito o estilo musical começa a parecer com o estilo musical, não é? Um homem que adora o dinheiro começa a parecer o dinheiro. Mas um homem que adora Deus começa a parecer com Deus. Buscar a estatura do varão perfeito que é Cristo. Ou seja, nós vamos ter que olhar assim. Escuta, igreja, não dá mais para esse evangelho. Não olha para mim não, olha para Deus. Não, irmãos, olha para mim sim, olha para você sim, porque nós somos a carta viva do evangelho. Não dá para terceirizar o que nós temos que fazer. Não, olha para Deus. Se você for olhar para mim, você está perdido. Nossa, que evangelho é esse que eu não consigo mudar nem eu? Que evangelho é esse? Então vamos deixar as pessoas olhar para nós mesmos, abrir o coração e falar: olha para mim, filho, eu vou ser um exemplo, eu vou ser um modelo para a sua geração, eu vou ser um modelo para a sua casa. Mas para isso vamos ter que se levantar e liberar a palavra. Liberar a palavra. Para a gente finalizar, abra comigo Isaías, irmãos, capítulo 14, versículo 24. Quantos me dão mais 5 minutos? Levante as mãos. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tem mais meia hora para pregar. Tô brincando, igreja. Isaías 14, 24. Aquilo que você se alimenta é o que você vai profetizar, amém? Aquilo que você come é o que você vai profetizar. É o que você vai liberar. Por isso que tome cuidado com o que você tem se alimentado, igreja. Isaías capítulo 24.
As palavras, escuta, as nossas palavras são um resultado dos nossos pensamentos. Aquilo que você pensa, você fala. Por isso que para você analisar o que você vai profetizar, você vai ter que primeiro tomar cuidado e ponderar os seus pensamentos. Isaías 14, 24 diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Ou seja, aquilo que você pensa, certamente vai acontecer, porque você pensa e você profetiza, você pensa e você profetiza. Então, Deus vai tocar a nossa mente essa noite, para mudar nosso estilo de vida, porque o Evangelho é uma mudança de pensamento, é uma metanoia. Nós vamos ter que mudar o pensamento, para começar a mudar o que falamos. Nós não vamos mudar o discurso, sem antes mudar a mente, amém? E Jesus Cristo, pastor, era um cara muito equilibrado. Ele equilibrava o discurso com a vida, o discurso com a vida, o discurso com a vida. Então o que você prega, o que você profetiza, você vai ter que ser isso. A maior pregação é aquela que Deus faz em você, amém? Então deixa Deus pregar você essa noite, irmãos, para que depois que Ele pregar você, você possa ser uma pregação viva para outras pessoas. Amém? Se coloque de pé, você que quer essa noite, irmão, se levantar como uma geração que vai mudar algumas coisas. Eu sinto que essa igreja vai entrar em alguns lugares nos próximos dias. Um lugar que vai exigir de você. Algumas pessoas desse lugar que estão aqui essa noite, algumas pessoas, algumas lutas está chegando ao fim, amém? Algumas batalhas está chegando ao fim. Só que escuta, não é tempo de abaixar as espadas. Não abaixe as espadas. Mesmo que uma luta acabou, ainda vai ter a próxima, amém? Esse evangelho, venha para Jesus e pare de sofrer. Não existe, irmãos, mas um evangelho que nos proporciona paz. A paz de Deus que excede todo o quê? O entendimento. Então, pastor, para mim ter paz, eu preciso ter um carro zero, uma casa própria. Não. Para você ter paz, Deus tem que mudar a sua mente. Você pode chegar em casa, está tudo virado de ponta cabeça, e mesmo assim você viver em paz. Porque a paz, ela está aqui na sua mente, ela está dentro de você. A paz não está em coisas, mas está dentro de você. Amém? Quero orar com você, feche seus olhos, nós vamos adorar o Senhor um pouquinho. Eu quero orar com você. E essa noite, alguns chamados que estavam parados aqui essa noite, Deus vai ativar você. Deus vai dar um play em algumas coisas que estavam paradas, algumas palavras que ficaram amargas dentro de você, porque você não colocou para fora. Deus está te chamando e falando: filho, é tempo de você voltar a acreditar no que eu tinha de propósito e sonho para você. É tempo de você acreditar do que eu falei para você vai se cumprir. Não pare, não desista, levanta a sua cabeça e vamos marchar. Vamos concluir o que Deus começou nessa terra, irmãos. Vamos concluir a obra do Senhor. Mas para isso vai depender um posicionamento meu e seu, porque lá fora existem pessoas preocupadas e esperando uma resposta. Escuta, igreja, não seja mais um questionamento para o mundo. O mundo não precisa de mais um questionamento. Nós falamos assim: mas Senhor, por que isso? Por que a nação assim? Se nós formos uma igreja onde o Espírito habita, nós não vamos mais ser um questionamento, nós vamos ser a resposta para o mundo. Nós vamos ser a resposta para a nossa família, a resposta para o nosso bairro, a resposta para a nossa igreja. Então que nessa noite, eu e você possamos se levantar com o único coração de adorar o Senhor. Então deixa Deus pegar você de novo, irmãos. Algumas pessoas que quando iam orar, choravam, já não choram mais. Deus está ativando você novamente essa noite, amém? Vamos orar. Espírito Santo, ativa, Senhor, nosso chamado, nos levanta, Pai, como o profeta que o Senhor levantou. Nos leva, Senhor, para esse lugar essa noite. Te adoramos, ó Pai, te adoramos, Senhor. Tu és adorado, Rei. Existe um lugar preparado além do véu para você. Além do véu.
promessa que Deus fez para você não acabou, não se concluiu ainda. Aquilo ficou amargo na sua vida por um tempo, mas agora é tempo de profetizar. Se Deus diz que você é ser um pastor, um pregador, um profeta, comece a profetizar isso novamente sobre a sua vida. Profetize sobre a sua casa. Te adoramos, ó Pai. Profetizamos, ó Pai, que César de Souza, Mogi das Cruzes, ó Pai, Brás Cubas será um lugar, ó Pai, onde o teu avivamento vai começar, Senhor. Espírito Santo, tu és digno, Pai. Ativa-nos, ó Pai.